A rejeição, ou o medo da rejeição, são uma das percepções que mais bloqueiam o ser humano. Um dos medos mais graves. E às vezes ele fica embutido na pessoa e ela toma várias decisões com base nesse medo. E às vezes tomam decisões com base em medo, e a maioria de decisões com base em medo gera problemas, porque não são decisões das mais inteligentes. Ou seja, a pessoa acaba se prejudicando. E é com base nisso que eu vou trazer esse tema aqui para você. Por que somos rejeitados? Quebrando esse ciclo de dor. Vamos falar um pouco de neurociência, psicologia e transformação dentro desse processo, para te ajudar a entender isso, tá bom? Você não é fraco, seu cérebro está lendo ameaça e por isso que ele começa a agir de maneira não tão inteligente, né? Circuitos de dor e alarme. Rejeição social ativa circuitos de dor. Então, quando a pessoa sente problemas de rejeição social, ela sente dor física muitas vezes. E não é drama, isso é biologia, assim, é um instinto de preservação muito forte no indivíduo, né? Uma resposta biológica. E aí dispara um ciclo de proteção. A mente tenta se proteger de qualquer maneira. Hipervigilância, reação, cria mais afastamento, cria sistemas de proteção. E esse padrão se repete indefinidamente e é quase inconsciente. Aí nós temos o refém do padrão. Sem entender esse mecanismo, você se torna refém desse padrão rapidamente. Você vai construindo uma jaula muito forte, você vai se colocando dentro dela, né? E sem consciência disso, você não tem liberdade. Rejeição é um alarme evolutivo de sobrevivência. A nossa sobrevivência depende disso. Pertencer a um grupo sempre foi um meio de proteção, uma forma de se sentir protegido e uma forma de poder evoluir, já que você se sente protegido, né? E ser excluído é um risco real, é um risco muito real de se sentir completamente preso numa roda de perigos, né? Então, isso gera dor social, gera vergonha, né? É um sinal de que algo precisa ser corrigido, e uma urgência de reparo. O corpo cria vários sintomas, com cortisol, altíssimo estresse, porque ele já está programado para a sobrevivência, por isso que ele acaba gerando isso. Então, o problema, quando o alarme toca, essa ameaça é muito real, mas muito real mesmo, né? O que a neurociência chama de dor social é a ativação do córtex cingulado anterior, essa região aqui. A exclusão social aumenta a atividade desse córtex, mesmo a região que processa a dor física. E aí a regulação pré-frontal, né, regiões pré-frontais, ajudam a regular essa angústia através do controle cognitivo. Ele trava a sua capacidade de inteligência. E a resposta corporal total, o corpo reage como se algo estivesse em jogo, como uma ameaça real que você está sentindo. Então são dois caminhos da rejeição: o caminho do evento e o caminho padrão. O que é o caminho do evento? Eu fui recusado. Dói, mas é temporário. Foi um evento, eu entendi isso como um evento. Então dói, mas é temporário, resposta proporcional, foi isso que aconteceu e é só isto que aconteceu. Processamento emocional mais saudável e a pessoa mantém uma capacidade, vou em frente. Vamos lá, o que eu posso fazer? Né? Então ela e aqui a meditação e a terapia são chaves para ter esse entendimento evoluído, porque eu consigo olhar para a situação e me manter estável para seguir em frente. Agora, se vira um padrão a rejeição, vão me rejeitar. Você antecipa a rejeição e sente a dor ainda antes do que da coisa está acontecendo. Distorce a realidade, sabota relacionamentos de maneira inconsciente, se fecha para relacionamentos e vê a ameaça em qualquer sinal que seja um sinal de rejeição. Então começa a já atuar e agir com medo. Então se cria um ciclo autodestrutivo contínuo, né? Então eu tenho aqui expectativa ansiosa, prontidão para perceber, pistas e provas, reação intensa e profecia autorrealizável. Você alimenta um ciclo negativo. Né? As expectativas ansiosas vão gerar hipervigilância, as pistas começam a ser mal interpretadas e viram ambíguas, as reações intensas começam a ser contraproducentes, você reage por intensidade, né, de medo, e ela produz o resultado oposto do que você queria, né? A definição de contraproducente. E aí a noção de profecia autorrealizável. Então, apego ao modelo interno, que leva você para o amor e para a vida. Como é que eu faço isso? Como é que é esse modelo interno? Né? Sou digno de amor?
Essa é uma questão. Sou digno de amor? O cérebro desenvolve uma crença central sobre o seu próprio valor e merecimento de afeto e conexão. Então, por isso que trabalhar a terapia, trabalhar a meditação ajuda a desenvolver um sistema de crenças de auto-amor, de autocuidado, de autopreservação, de autoconhecimento, que é mais sólido, ele se submete menos a esse ciclo, né? O outro é seguro, aí aprendemos se podemos confiar, somos mais perceptivos, percebemos melhor o outro, escutamos melhor o outro, porque aprendemos a nos silenciar, e nisso eu percebo também aonde está a dinâmica do outro, sou menos afetado por ela e se ela é de confiança. E eu tenho também uma compreensão chave. Você não repete o passado por teimosia, você repete por condicionamento. E você tem essa condição, através dessas estratégias, de se libertar de condicionamentos indesejáveis. Então, quais são as estratégias de insegurança? Agradar demais. Você fica ali, aquela pessoa que está o tempo todo tentando agradar, fica testando constantemente, e isso gera uma ansiedade dentro do padrão da pessoa, porque ela não consegue se estabilizar. Cria esse mecanismo de fugir, evitar, né? Que existe, de medo, e às vezes paralisa a pessoa se desliga das próprias conexões por causa disso. Esses mecanismos são muito danosos e são muito mais comuns do que a gente imagina. Então, como é que eu quebro esse ciclo, né? Eu aprendo a nomear o gatilho, eu percebo a situação, eu aprendo a dar nome ao que gera isso. Então, eu ganho autoconsciência. Por isso, a meditação e a terapia são fundamentais, uma parceria fundamental dentro disso. Separo o fato histórico, eu consigo isolar o acontecimento, eu consigo entender, eu entendo como compor esse acontecimento e eu começo a ter respostas mais maduras, respostas mais estruturadas em relação àquilo que está acontecendo. Então a rejeição não é uma sentença, ela é um sinal. E eu posso interpretar esse sinal, como a maioria faz, de maneira retroalimentar uma coisa ruim, ou eu posso desenvolver uma estruturação mais madura. Por isso que eu insisto tanto, né, nesse nosso trabalho na questão de mente zen, a mente clara, e ela trabalhar em termos de comportamento, em termos de corpo, com maior lucidez, com maior saúde, mais são, e aí a partir daí eu tenho sim uma noção de liberdade, de maior consciência sobre o meu papel no mundo. Tá bom? Fica aqui a dica, espero que tenha ajudado. Se você achou que o vídeo está interessante, pode ajudar alguém, repassa esse vídeo para outra pessoa. Eu acho que aqui pode fazer bastante diferença, não só para você, mas para alguém que está num ciclo aí negativo, né, se sentindo rejeitado e que pode fazer diferença para essa pessoa. Grande abraço, até o próximo vídeo.